Pessoal, 2026 promete. 2025 já começou muito mal, principalmente para o Lula, né? 2025 já começou interessante, né? Tem a questão do Maduro, né, que está sofrendo pressão, inclusive estão falando em armamento já. O Maduro soltou uma nota falando que ele, Cuba e Nicarágua já estão se preparando e se armando para um confronto com os Estados Unidos. Saiu uma pesquisa ontem dizendo que o Bolsonaro ganha do Lula em 2026. Ele foi ignorado na posse do Trump, né? Agora, sai uma última matéria dizendo que o Zuckerberg, né, já guinou a direita. E aí só sobrou o quê? O TikTok chinês, de esquerda. Não. O Elon Musk vai comprar o negócio. Então, fica ligadinho que tem muita coisa rolando. A esquerda está no modo desespero total. E a China, de certa forma, está abandonando essa ideia aí de querer alastrar o esquerdismo para todo lado. Está vendo que tentar implantar essa medida não está indo muito bem para a economia chinesa. Então, pelo que parece, estão perdendo essa guerra aí de narrativas. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse editorial. Então, é óbvio, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso é muito importante, tá bom? E para você que não fez o download, Segredos Milionários e Leilões, tá disponível para você fazer o download aí, tá bom? Bora começar? Vamos para cima? É o seguinte: lei da ficha limpa, inelegibilidade, esses assuntos são assuntos temerários, né? Tava discutindo essa semana com uma pessoa sobre o Pix, o Drex, a culpa ou não do Bolsonaro, né? E aí eu vi uma pessoa fazendo uma publicação, um influenciador aqui, tá? Não vou citar o nome não, tá? Ele falou o seguinte: olha, Sandro, o Bolsonaro foi um sacana. Afinal, ele liberou o Pix, e o Pix hoje o Lula tá usando para ferrar todo mundo. E eu defendi o Bolsonaro, tá? Olha só, eu que critico o Bolsonaro muito, né? Falo, não, eu não sou bolsonarista. Eu tive que defender o Bolsonaro para um bolsonarista, né? Vamos lá. A intenção é boa. Se você, então, falar que o cara que inventou o carro, ele é um canalha porque depois utilizaram o carro para inventar o tanque de guerra, né? Carros de guerra, você não está sendo honesto, você não está sendo justo. Se você falar que o cara que criou o avião, o Santos Dumont, né? O Santos Dumont, mineiro. O mineiro, Santos Dumont, que criou o avião. Depois ele viu os aviões sendo utilizados para a guerra. O Santos Dumont é o que é o cara errado? Não, ele criou com boa intenção. Então, na minha visão, o Bolsonaro criou, né, o Pix com a boa intenção. A mesma coisa a lei da ficha limpa, né? Então, assim, eu tenho uma visão de que depende de quem usa. Não é o culpado, não é o cara que faz uma coisa boa, com invenção boa. É quem transforma aquilo em mal, né? E aí eu tô falando da lei da ficha limpa. Cara, eu fui um defensor da lei da ficha limpa, tá? Só que hoje eu tô vendo a lei da ficha limpa, essa questão de inelegibilidade, sendo utilizada contra opositores do governo, e a galera do governo tá passando livre, leve e solta. Dá uma olhada nessa matéria e me diz se você acha isso normal. Mesmo inelegível, com tantos ataques que a imprensa prepara, inelegível, Bolsonaro lidera a corrida presidencial e derrotaria Lula em 2026, aponta nova pesquisa. Divulgado na segunda-feira, um novo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas aponta vantagem de Jair Bolsonaro sobre Luiz Inácio Lula da Silva na corrida presidencial de 2026. No cenário estimulado, Bolsonaro aparece com 37,3% das intenções de voto, contra 34,34%, né, de Lula. Além de Bolsonaro e Lula, o levantamento testou diferentes nomes, né? O Ciro Gomes teria 11,7%, Caiado 5,4%, Helder Barbalho 1,4%, indecisos ou sem resposta 3,6%. Então eu te pergunto, o cara tem a prioridade da intenção de votos. O cara nunca participou de mensalão, petrolão, nada disso, propinoduto, não participou de nada disso. Está inelegível. O outro, que teve participações, né, um tanto quanto questionáveis, para não causar problemas aí, o outro, com tantas condenações questionáveis, é o presidente da República.
e pode concorrer novamente, né? Então, assim, eu já fiz um vídeo, recomendo assistirem, quem não assistiu, que diz que o decreto, né, a resolução do TSE que deixou o Bolsonaro inelegível, para mim, ela é inconstitucional. O Pacto de São José da Costa Rica, ele é muito claro que somente em condenações penais uma pessoa poderia perder, né, os direitos a ser eleito. E o Bolsonaro não foi condenado criminalmente, né, penalmente. Então, para mim, né, assim, algo muito estranho em cima desse decreto, em cima da lei da ficha limpa, muita coisa que precisa ser revista, né? Então, é como eu estou dizendo, a arma está ali, só que estão utilizando contra os opositores, né? Era para ser utilizada contra corruptores, tá bom? Vamos lá, vamos falar do Elon Musk. China considera vender o TikTok para o Elon Musk para evitar banimento nos Estados Unidos. O governo chinês está considerando um plano que permitiria que Elon Musk adquirisse as operações do TikTok nos Estados Unidos, a fim de evitar que o aplicativo seja efetivamente banido, segundo informou a Bloomberg nesta segunda-feira. O plano de contingência é uma das várias opções que a China está avaliando, enquanto a Suprema Corte dos Estados Unidos decide se manterá uma lei que exige que a empresa chinesa ByteDance se desfaça das operações do TikTok nos Estados Unidos até o dia 19 de janeiro. Após essa data, provedores de serviço de internet de terceiros seriam penalizados por apoiarem as operações de TikTok no país. De acordo com o plano, Musk ficaria responsável tanto pela X, anteriormente Twitter, que atualmente possui, quanto pelos negócios do TikTok nos Estados Unidos, informou a Bloomberg. No entanto, as autoridades chinesas ainda não tomaram uma decisão sobre a viabilidade do plano. A proposta ainda é considerada preliminar de acordo com a reportagem. Não está claro se a ByteDance está ciente dos planos do governo chinês ou do envolvimento de Musk nas discussões. Conforme mencionou o relatório, altos funcionários chineses estão debatendo planos de contingência sobre o futuro do TikTok nos Estados Unidos como parte de discussões ainda mais amplas sobre possíveis colaborações com o presidente eleito Donald Trump, acrescentou a Bloomberg. Vamos falar sobre essa doideira que está acontecendo, né? Então, assim, é real, o Space Liberdade já publicou aqui também, urgente, Elon Musk pode ser o novo dono do TikTok nos Estados Unidos em 2025. Chineses consideram vender o aplicativo para Musk, pois se um americano não comprar a empresa nos Estados Unidos, o app será banido do país até o dia 19 de janeiro. Tá, vamos falar do quanto isso é questionável, né? E aí tem muitos pontos. Vamos entender. Foi aprovado uma lei no Congresso norte-americano proibindo, né, no caso o TikTok, né, de ter redes sociais lá nos Estados Unidos. Isso se dá depois de acusações de que que as plataformas, né, o TikTok, o Facebook, o Twitter, todos esses tinham um viés político, né, ou seja, estavam impulsionando conteúdos políticos. Acontece que o Facebook, acontece que o X, o Instagram, já são de americanos, né? O Elon Musk é americano é naturalizado, mas é americano. Então, já são de americanos. Por outro lado, o TikTok é chinês, o maior inimigo comercial dos Estados Unidos. Então, publicou-se uma lei proibindo o TikTok por medo de interferência, por medo de cooptação de dados, porque eles acreditam não, inclusive juntaram provas, né, de que o TikTok estava cooptando os dados dos americanos, né, pegando informações dos americanos e mandando para os chineses. E aí gerou um atrito e a decisão, né, até a extrema esquerda aqui do Brasil tenta falar, tá vendo, olha lá o que o Trump faz. Não tem nada a ver com o Trump nem era presidente. Pelo contrário, o Trump fala que isso seria uma violação ao livre mercado, seria uma violação. O Trump defende que o TikTok não seja obrigado a ser vendido. Mas a lei foi aprovada, alguns partidos, inclusive de direita, ingressaram com uma ação no Supremo Tribunal Federal de lá, né, na Suprema Corte, né, e a Suprema Corte tem que decidir se bane o TikTok ou se o TikTok só fica se tiver um americano, né, controlando ali, um americano que não vai, né, vender dados dos americanos para os chineses. E na sua opinião, o que você acha?
é lícito isso aí, né? Você que reclamou aqui do Alexandre de Moraes, dá uma bica no X aí, você acha que tá certo os Estados Unidos, tá errado, né? Eu não sei. Sei que eu queria ver o TikTok na mão do Elon Musk. Eu prefiro. Tô gostando de ver a treta, tá? Então, gostei da guinada do Mark Zuckerberg, pra mim foi legal. E pra mim também seria legal ver o TikTok na mão do Elon Musk. Aí é só pra ver a esquerda pirar mais um pouquinho, tá? Vamos lá, pessoal. Esse meme aqui tá circulando é o devorador de estatais. Prejuízo recorde ressalta uso político, má gestão das empresas estatais sobre o Lula 3, né? Matéria da Gazeta do Povo. Quem fez essa publicação foi o Dárcio Bacarense. Lula só conseguiu pilhar as estatais. Como Lula, sim, ele próprio, em 2009, conseguiu um feito semelhante. Dados do Banco Central dão conta de que prejuízos até novembro das estatais brasileiras chegavam a 6 bilhões de reais. O Lula recebeu as estatais do governo Bolsonaro dando lucros recordes. E entregou, né, deu de presente para os brasileiros estatais com prejuízos gigantescos. Inclusive, ontem, a Gazeta do Povo publicou: Correios vão fechar 38 agências em fevereiro por falta de dinheiro, tá? Grana, money, bufunfa, faz-me rir, né? Por quê? Porque é um saco sem fundo. É uma coisa insana, né? Assim, para onde que o dinheiro do pagador de impostos vai? Então, as estatais, sobre a gestão petista, sempre dão prejuízo, né? Sempre dão muito prejuízo. Essa matéria que eu pus aqui para vocês já é da Veja, né? Olha só como a mídia militante toma checagem, né? O Celso Portiolli fez essa publicação. A Veja publicou o seguinte: Celso Portiolli quebra protocolo e agradece Lula por injetar verba no SBT. Então, assim, segundo informações, o Celso Portiolli, que está circulando aí nas redes, o Celso Portiolli, né, teria falado obrigado, Lula, né? O próprio Celso Portiolli fez a checagem. E olha só, Celso Portiolli agradeceu a Luma e não Lula, uma pessoa da plateia convidada ao palco. Veja, né, emitiu uma nota falsa. E aí, será que vai ser incluída no Inquérito das Fake News? Vai não, tá? Olha só, eu vou colocar aqui para vocês. Vou carregar aqui novamente, vou colocar para vocês aqui a postagem, né, em que o Celso Portiolli fala, olha só. Eu tô aqui com a Luma da nossa plateia, que vai para nossa energia. Obrigado, Luma! Bom, agora é... Então, pegaram esse trechinho que ele fala, obrigado, Luma! E colocaram como se fosse obrigado, Lula, e republicaram, e a Veja veio aqui e falou, né, essa fake news aí em cima do Celso Portiolli, né? Pois é. Vocês verem que se essa publicação fosse um jornal de direita, né, já estava no Inquérito das Fake News. Pessoal, vamos falar agora de liberdade religiosa também, né? Coisa que a esquerda não gosta muito, não. Jovens evangélicos enfrentam ações do Ministério Público e realizam cultos em universidades, escolas e até em vias públicas. Pois é, né? O que a gente percebe aqui? Os jovens, né, querem proferir sua fé. E está incomodando demais, porque cada vez mais os jovens estão indo para as igrejas, tá? Estão indo para as igrejas católicas, igrejas evangélicas, e querem professar sua fé. Eles tentaram tanto cooptar os jovens para ir mostrar o bumbum, né, como a Anitta, só que não, eles querem ir para a igreja louvar Jesus Cristo, né? E isso está incomodando muito. Dá uma olhada. Após a abertura de ações pelo Ministério Público para apurar a realização de cultos cristãos em ambiente de ensino, jovens evangélicos têm intensificado manifestações religiosas em universidades, escolas e vias públicas. As investigações buscam averiguar a legalidade dessa prática e até a possibilidade de proibição de cultos nesses espaços, voltando a tratar de questões sobre a liberdade religiosa e expressão de fé no Brasil. Ao contrário de uma eventual retratação, as ações do Ministério Público parecem ter motivado um aumento na realização de cultos em escolas. Os intervalos bíblicos, encontros religiosos realizados durante os intervalos das aulas, têm se tornado cada vez mais frequentes. Nas redes sociais, vídeos que registram essas reuniões estão viralizando, mostrando jovens reunidos em oração e cantando louvores em espaços públicos como as ruas e praças, né? E aí, pessoal, é onde entra aquela questão. Até onde vai, né, a liberdade religiosa? É o momento de intervalo das aulas. Os demais estão incomodados
Porque jovens, né, cristãos estão proferindo sua fé. Agora, te pergunto, se fosse jovens de matriz africana, estivesse fazendo algo ali, galera de outras religiões, um budista, né? Budista é uma filosofia, não é religião. Mas assim, se fosse outra religião, maomeísta, sei lá, estivesse fazendo uma outra religião ali, uma outra confissão religiosa ali, e alguém fosse lá e se incomodasse com isso, será que o caminho era o mesmo, né? Então assim, jovens guerreiros escreveram aí, a perseguição nunca parou, a igreja, dizem jovens evangélicos em meios à ação do MP. E aí você vê foto deles aí, né? Ó, avivamento urgente, Jesus voltará. Da onde que ofende, né? Falar de Jesus Cristo, falar de Deus, falar, né, do evangelho, né? Por que ofende tantos? Ó, muitos lugares não têm essa mesma visão. Vou te dar um exemplo, tá? Você tá vendo essas fotos aqui? Beleza. Essas fotos eu tirei ontem, tá? Vocês estão vendo aqui que tem uma bandeira de Israel. Hoje, no Brasil, infelizmente, se acaba tendo medo de sair com uma bandeira de Israel, tá? Então, isso aqui foi um culto que aconteceu ontem, tá? Na Praça Independência, tá? Em Montevidéu, tá? Então, pessoal, olha só a quantidade de pessoas reunidas, tá? E olha só a beleza de tudo. Essa aqui era uma ponta da praça. Na outra ponta, você já ouviu falar em boaticleta, né? Boaticicleta. Pois é, tem um cara que tem uma bicicleta, parecia uma boate. Os caras vieram, juntaram um monte de ciclistas. Ele colocava uma música, né? Uma bicicleta que tem som, e o cara vai colocando um DJ em cima de uma bicicleta, e um monte de gente com bicicleta sai andando atrás desse cara. Então, de um lado da praça tava a galera fazendo ali, mais longe para não incomodar, a sua festa, né, com a boate, para depois todo mundo sair andando de bicicleta, e do outro lado um culto religioso, né? E ninguém vai incomodar os cristãos aqui, né, no Uruguai, ninguém vai incomodar. Por quê? Porque isto sim é liberdade religiosa, né? No Brasil, o que existe realmente é uma verdadeira perseguição. A gente sabe disso, né? Ou seja, os evangélicos incomodam muito, muito, né, os grupos de esquerda. E aí, né, a gente vê aqui uma publicação do Flávio Bolsonaro, já que a gente está citando evangelho, né? Então, tem muita gente que acredita em Deus, outros não acreditam. Cada um tem a sua visão. E aqui foi interessante, né? Porque teve um culto, o Flávio Bolsonaro publicou. A Chantel Cooley, né, que é uma pastora muito renomada, muito conhecida, ela fez uma profecia, né, como publicou o Flávio Bolsonaro, em cima da família Bolsonaro aqui. Ouça só, né, com a tradução aqui. Ele vai rearranjar o seu passado. And smoke will not touch your family. E fumaça não tocará sua família. Even though it has touched and even gotten close, E ainda que chegou perto, parece até que tocou, it will not harm. não machucará vocês. And I see where the Lord has used all of E this eu sei que o Senhor está usando tudo isso to build you up, para te edificar, to release new mantles upon you para and your liberar father. novos mantos sobre você e sobre seu pai. I sense Eu sinto there'll be a whirlwind que vai ser um redemoinho and it will come down from heaven que vai vir do céu, and it will pick your family up que vai tomar e levantar sua família. and you'll find yourself in very interesting E environments. você se encontrará num ambiente muito, muito interessante. And the Lord says, my son, E o Senhor diz, meu filho, there's a call in your tem uma life, chamada na sua vida, even since childhood. desde a sua infância. But today, Mas hoje, I want all of you, eu quero que todo você, because I'm going to use porque eu you vou usar você in new places. em novos lugares. And I hear new E eu places. escuto a palavra novos lugares. God is the God of impossible. Deus é o Deus do impossível. But in the heavenlies, nothing is impossible. Mas no celestial nada é And it impossível. will come down like a E fire. vai descer sobre você como um fogo. And it will hit your E family. vai acertar a tua And família. cause breakthrough, E causar rompimentos de barreiras. healings of the land, Curas na terra. and new authority. E nova autoridade. Foi um evento que aconteceu, né? Então falou que um redemoinho vai descer e vai reavivar a família Bolsonaro. Mas já que a gente está falando de liberdade, né? Hoje você não pode ter, talvez, uma liberdade de proferir a sua fé numa praça, em público. Mas olha só que interessante, né? Matéria do Metrópolis, né?
essa é provavelmente a geração mais estranha que existe. Eu acho isso esquisito. Mas pessoas que se identificam como cães, como cachorros, resolveram fazer um protesto, né? Dá uma olhada sobre isso. Pois é. Vocês viram aqui, né? Tem que tomar cuidado com a carrocinha, né? Mas assim, literalmente, o que a gente percebe é que, para eles, pessoas imitando cachorro é normal, é liberdade de expressão, é direito. Tá, quer imitar cachorro? Que faça, tem essa liberdade sim, né? Ninguém tem que impedir, só não pode morder ninguém, né? E outra, tem que estar vacinadinho, né? Tem que dar uma antirrábica nessa turma. Mas você louvar a Deus, você expor a sua fé, isso é uma ofensa, tá? Que geração é essa que a gente vive, hein? Pois é. Pessoal, é isso. Muito obrigado por ter acompanhado nosso editorial. A gente volta daqui a pouquinho com mais conteúdo para vocês, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.